Você já se perguntou se está no caminho certo para a salvação, ou se, sem perceber, está avançando rumo à condenação eterna? Santa Faustina Kowalska recebeu de Jesus uma revelação aterradora sobre 6 sinais específicos que indicam que uma alma está em perigo iminente de ir para o inferno após a morte. Esses não são sinais vagos ou genéricos. São advertências concretas e verificáveis que Deus, em sua misericórdia, envia às almas enquanto ainda estão vivas, dando-lhes a chance de se arrepender e mudar de rumo antes que seja tarde demais. E o mais alarmante é que, segundo o que Jesus revelou a Santa Faustina, a maioria das pessoas que recebe esses sinais os ignora completamente, considerando-os coincidências, má sorte ou simplesmente negando-os, e continuam seu caminho em direção à perdição eterna, sem perceber o perigo mortal em que se encontram. Mas você, depois de ouvir esta mensagem, não poderá dizer que não foi advertido. Não poderá se apresentar diante de Deus dizendo que não sabia. Porque hoje você conhecerá as 6 sinais que o próprio Jesus revelou a Santa Faustina. Sinais que você talvez já esteja recebendo em sua própria vida. Santa Faustina Kowalska, como sabemos, não foi uma mística comum entre as milhares que a história da Igreja conheceu ao longo dos séculos. Ela foi a apóstola da Divina Misericórdia, a religiosa polonesa humilde e simples que Jesus escolheu pessoalmente para revelar ao mundo tanto a infinita misericórdia quanto a perfeita justiça de Deus. Durante sua curta vida terrena, vivida em pobreza extrema e sofrimento físico constante, Faustina teve conversas diretas e diárias com Jesus Cristo, que duraram anos. E nessas conversas, Jesus não lhe revelou apenas o seu amor e misericórdia, mas também terríveis verdades sobre o inferno, o julgamento e a condenação eterna. Por quê? Explicou Jesus a Santa Faustina. Um Deus verdadeiramente misericordioso não esconde a verdade sobre o inferno. Ao contrário, adverte claramente para que as almas possam se salvar. Seria crueldade, não misericórdia, permitir que as almas caíssem no inferno sem aviso. Em seu diário, hoje considerado um dos documentos espirituais mais sérios e importantes da Igreja Católica, Santa Faustina registrou não apenas as consolações divinas, mas também as advertências mais severas que Jesus lhe deu para transmitir ao mundo. E há uma revelação em particular que ela escreveu com mão trêmula e lágrimas sobre o papel, porque a aterrorizou profundamente, a revelação das 6 sinais específicas que Deus envia às almas que estão em perigo de condenação eterna. A pergunta que levou a essa revelação foi direta e urgente. Santa Faustina, vendo tantas almas vivendo em pecado mortal, sem aparente preocupação com a própria salvação, perguntou a Jesus: Senhor, como é possível que tantas pessoas vivam tão despreocupadas quando estão em perigo de se perder eternamente? Não lhes envias advertências? E Jesus respondeu com uma voz que Santa Faustina descreveu como séria e quase triste: Sim, minha filha, eu lhes envio advertências. Envio sinais claros de que estão em perigo, mas a maioria os ignora. A maioria endurece o coração. A maioria prefere acreditar em mentiras reconfortantes a enfrentar a verdade incômoda. Essa resposta deixou Santa Faustina profundamente perturbada. Ela perguntou com urgência: Senhor, quais são essas advertências? Quais são esses sinais que envias? Dize-me, para que eu possa advertir as almas antes que seja tarde demais. E Jesus, em sua misericórdia, mas também em sua justiça, revelou-lhe as 6 sinais específicas, 6 advertências concretas, que ele envia às almas em perigo mortal de condenação eterna, sinais que são chamados urgentes ao arrependimento, as últimas oportunidades de misericórdia antes do juízo final. Mas antes de revelar exatamente quais são essas 6 sinais, é necessário compreender o contexto profundo em que foram reveladas. É preciso entender que Santa Faustina não apenas as ouviu, mas também viu o inferno com seus próprios olhos espirituais. Jesus lhe mostrou o inferno em uma visão tão terrível, tão aterradora, que Faustina escreveu que, se Deus não a tivesse sustentado naquele momento, ela teria morrido de puro terror. Ela viu as chamas, ouviu os gritos,
sentiu a desesperança absoluta das almas condenadas. E o que mais a impactou não foi o fogo físico, mas o sofrimento espiritual. A ausência total de Deus, a certeza eterna de que jamais, por toda a eternidade, voltariam a conhecer um só segundo de paz, de alegria, de esperança. Após essa visão, Santa Faustina escreveu em seu diário: Hoje fui levada por um anjo aos abismos do inferno. É um lugar de grandes tormentos. Oh, se as almas soubessem disso, converter-se-iam imediatamente e nunca mais pecariam. Mas o que mais a angustiava era saber que as almas que estavam ali não foram surpreendidas pela morte. Todas haviam recebido advertências, todas tiveram oportunidades de arrependimento, todas receberam os sinais que Deus lhes enviara misericordiosamente, mas as ignoraram, as rejeitaram, endureceram seus corações e agora pagavam o preço eterno de sua obstinação. Santa Faustina suplicou a Jesus: Senhor, por favor, revela-me esses sinais claramente, para que eu possa advertir as almas. Não quero que ninguém vá para esse lugar terrível. Não quero que ninguém sofra eternamente quando poderia ter sido salvo. E Jesus, comovido por sua compaixão, mas também consciente de sua justiça perfeita, lhe disse: Minha filha, vou revelar-te as 6 sinais que envio às almas em perigo de condenação. Mas deves compreender 3 verdades fundamentais antes de conhecê-las. A primeira verdade, disse Jesus, é que esses sinais são atos de misericórdia, não de crueldade. São chamados urgentes ao arrependimento, não sentenças definitivas. Enquanto a alma está viva e recebe essas advertências, ainda há esperança, ainda há tempo. A segunda verdade, continuou Jesus, é que esses sinais se intensificam se a pessoa não responde. Primeiro vêm suaves, como toques gentis na porta do coração. Depois, se são ignoradas, tornam-se mais fortes, mais urgentes. E, finalmente, se ainda são rejeitadas, vêm as advertências finais, as últimas oportunidades antes do juízo. A terceira verdade, explicou Jesus com grande seriedade, é que chega um momento em que as advertências cessam. Quando o coração se endurece completamente, quando a pessoa rejeitou todas as oportunidades, eu respeito a sua liberdade. Deixo de advertir, e ela continua seu caminho rumo à condenação, sem mais interferências da minha parte. Santa Faustina tremeu ao ouvir isso. Ela perguntou: Senhor, como alguém pode saber se chegou a esse ponto? Como saber se ainda há tempo ou se já é tarde demais? Jesus respondeu: Se ainda sente algo em sua consciência, se ainda sente remorso, mesmo que mínimo, se ainda se importa, mesmo que um pouco, então ainda há tempo. Mas quando uma alma chega ao ponto de não sentir absolutamente nada, nenhum remorso, nenhuma preocupação com sua salvação, então está em perigo extremo. Se você sente que sua alma precisa conhecer esses 6 sinais para examinar a própria vida e se arrepender, se for necessário, diga no coração: Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Não saia antes do fim, porque a revelação completa desses 6 sinais pode literalmente salvar você da condenação eterna. Pode ser o último aviso que Deus está lhe enviando neste exato momento. Manifeste sua fé de maneira concreta. Reze, peça misericórdia e ouça com atenção o que o próprio Jesus revelou. Santa Faustina escreveu em seu diário, com uma urgência que se sente em cada palavra, que quando Jesus começou a revelar esses 6 sinais, ela sentiu um peso espiritual esmagador, como se carregasse o peso de todas as almas em perigo de condenação. Jesus lhe falou com uma voz que misturava amor e severidade. Minha filha, esses sinais que vou te revelar não são segredos ocultos. São advertências evidentes que envio constantemente, mas as almas as racionalizam, as negam, as ignoram. E então começou a revelação. Mas antes, Jesus quis explicar a Faustina por que era tão importante entender o contexto do julgamento particular e da justiça divina. Ele olhou para ela com profunda seriedade e disse: Minha filha, o primeiro sinal que envio a uma alma que está em perigo de condenação é este: inquietação constante do coração, sem causa aparente. Quando uma alma vive em pecado mortal, explicou Jesus,
ainda que tente se distrair, buscar prazeres e diversões. Há sempre uma inquietação profunda no fundo do seu ser, uma alarme espiritual que não pode ser desligado. É a consciência gritando, ainda que a pessoa tente silenciá-la. Essa inquietação, continuou Jesus, não é como a ansiedade normal pelos problemas da vida. É uma agitação espiritual profunda, uma sensação persistente de que algo está muito errado, mesmo que a pessoa não consiga identificar o que. É a minha misericórdia batendo à porta do coração. É uma advertência suave no começo. Para, examina tua vida. Algo não está bem com tua alma. Estás em perigo. Santa Faustina perguntou: Senhor, e como a maioria das pessoas responde a esse primeiro sinal? Jesus respondeu com tristeza: a maioria o ignora completamente. Atribuem ao estresse, ao trabalho, a problemas de saúde. Procuram psicólogos, remédios, entretenimento para calar essa voz, mas nunca buscam a verdadeira causa, o pecado mortal na alma. Se essa pessoa respondesse corretamente, continuou Jesus, reconheceria o aviso, examinaria sua consciência, se confessaria, mudaria de vida, e a inquietação desapareceria imediatamente, substituída pela paz que só eu posso dar. Mas quando ignoram essa primeira advertência, disse ele com voz grave, então envio a segunda. O segundo sinal, revelou Jesus, é a perda progressiva do senso de pecado. A alma começa a justificar seus pecados, a racionalizá-los, a considerá-los normais ou aceitáveis. O que antes lhe causava remorso, agora faz sem pensar. O que antes reconhecia como pecado grave, agora chama de erro, fraqueza humana, ou simplesmente nega completamente. Este é um sinal extremamente perigoso, advertiu Jesus, porque quando uma alma perde o sentido do pecado, está perdendo sua última defesa contra a condenação. A consciência está se cauterizando, endurecendo, morrendo. Santa Faustina escreveu com urgência: o Senhor me explicou que esta segunda advertência é como uma anestesia espiritual. A alma já não sente a dor do pecado, e quando não sente dor, não busca cura. E quando não busca cura, a doença espiritual progride até a morte eterna. Jesus deu exemplos concretos. Uma pessoa que comete adultério e no início sente culpa terrível, mas depois de meses ou anos já não sente nada. Considera sua situação complicada, mas não pecaminosa. Ou uma pessoa que rouba, que mente, que calunia. No começo sua consciência a incomodava, mas agora o faz automaticamente, sem o menor remorso. Perdeu completamente o senso do pecado. Esta segunda advertência, disse Jesus, é o meu aviso mais urgente. Desperta. Tua consciência está morrendo. Se continuares por este caminho, em breve não sentirás mais nada, e então estarás perdido. Santa Faustina perguntou: e como responde a maioria? Jesus respondeu: a maioria celebra essa perda do sentido do pecado. Pensam: que bom, já não me sinto culpado. Finalmente estou em paz com minhas decisões. Mas não percebem que essa paz é a paz de uma alma que está morrendo espiritualmente. Se respondessem corretamente, continuou Jesus, ficariam profundamente alarmados e diriam: meu Deus, estou perdendo a consciência do bem e do mal. Ajuda-me. Então buscariam confissão urgente, direção espiritual, conversão radical. Mas quando também ignoram essa segunda advertência, disse Jesus com voz grave, envio a terceira. O terceiro sinal, revelou Jesus, com voz ainda mais séria, é o afastamento progressivo dos sacramentos e da vida de oração. Uma alma que está caindo rumo ao inferno, explicou Jesus, não suporta a minha presença nos sacramentos. A Eucaristia lhe parece aborrecida ou incômoda. A confissão lhe parece desnecessária. A missa se torna um fardo pesado, que evita com qualquer desculpa. E a oração, continuou Jesus, desaparece completamente de sua vida. Já não reza, já não busca a minha presença, já não lê as Escrituras. Cortou completamente a comunicação comigo. Esta terceira advertência, disse Jesus, é crítica, porque sem os sacramentos,
A alma perde a graça necessária para resistir ao mal, e sem oração perde a ligação comigo, que a mantém no caminho certo. É como um peixe fora d'água, pode sobreviver alguns minutos, mas logo morrerá asfixiado. Santa Faustina perguntou: Senhor, quanto tempo pode sobreviver uma alma sem sacramentos e sem oração antes de cair em condenação? Jesus respondeu: Depende de cada alma e de sua situação. Algumas caem rapidamente, em meses, outras resistem mais tempo pela graça das orações de outros ou por boas obras passadas. Mas, eventualmente, sem sacramentos e sem oração, toda alma cai. É como uma planta cortada das raízes. Pode parecer verde por um tempo, mas está morrendo. Não recebe alimento espiritual e logo murchará completamente. Ele deu exemplos concretos que Faustina anotou cuidadosamente. Uma pessoa que antes ia à missa todos os domingos, agora vai apenas no Natal e na Páscoa, depois apenas no Natal, depois nem isso. Uma pessoa que antes se confessava todo mês, agora faz anos que não se confessa, acumulando pecado sobre pecado, sem nenhuma limpeza espiritual. Uma pessoa que antes rezava diariamente, agora não reza nunca. Cortou totalmente sua relação comigo, ainda que ainda se considere católica ou cristã. Esta terceira advertência, disse Jesus com urgência, é a última advertência suave. Volta aos sacramentos, volta à oração, volta a mim, antes que seja tarde demais. Ainda há tempo, mas está se esgotando. Santa Faustina perguntou com dor no coração: E como responde a maioria? Jesus respondeu: A maioria racionaliza o afastamento. Dizem: Não preciso ir à igreja para ser uma boa pessoa. Ou: Posso ter uma relação com Deus sem os sacramentos. Ou: Estou muito ocupado para rezar. São desculpas, justificativas que o demônio lhe sussurra para mantê-los longe das fontes de graça que poderiam salvá-los. Se respondessem corretamente, continuou Jesus, reconheceriam o perigo mortal e diriam: Estou me afastando de Deus, estou me afastando da salvação. Voltariam urgentemente à confissão e à oração. E se o fizessem, eu os receberia de braços abertos, perdoaria tudo, restauraria suas almas e lhes daria graça para viver em santidade. Mas quando também ignoram esta terceira advertência, disse Jesus com uma voz que fez Santa Faustina tremer, então as advertências se tornam mais severas. Então, disse Jesus, envio as 3 últimas advertências, as mais graves, as mais urgentes. Essas 3 últimas são os últimos chamados de misericórdia antes do juízo. São as advertências finais antes que a justiça divina siga seu curso definitivo. Santa Faustina escreveu em seu diário: Quando o Senhor começou a revelar-me as 3 últimas advertências, senti um santo terror, porque compreendi que, se alguém está experimentando essas advertências e não se arrepende imediatamente, a sua situação é extremamente perigosa. Jesus lhe disse: Minha filha, as 3 primeiras advertências que te revelei são avisos suaves. As 3 seguintes são advertências severas. Ouve atentamente, porque muitas almas estão recebendo essas advertências neste exato momento e não percebem o perigo mortal em que se encontram. Jesus olhou para Santa Faustina com uma solenidade que ela nunca tinha visto antes e disse: Minha filha, escuta agora as 3 advertências finais. Estas são as advertências mais severas.